Dando continuidade ao anterior, havia dito que quando fazemos a inserção de imagens, de formas, de figuras, ao fazer a seleção de uma dessas, automaticamente é aberta uma guia em particular com algumas funcionalidades em específico. Então, por exemplo, ao fazer a seleção da forma, abre-se automaticamente uma nova guia chamada forma de formato. Clicando fora, eu já não tenho mais essa guia visivelmente. Assim como também clicando na imagem, abre uma outra guia especificamente chamada formato de imagem, que é diferente da guia em que foi aberta para a figura. Então vamos ver ali algumas particularidades, algumas funcionalidades, o que podemos fazer para cada uma dessas guias em que é aberta. Então, começando pela imagem, clicando em formato de imagem, eu tenho aqui uma guia em particular para a imagem selecionada. Dentre ela aqui eu tenho alguns grupos e algumas ferramentas. Então eu tenho, por exemplo, o grupo chamado ajustar. Dentro desse grupo eu tenho algumas ferramentas relacionadas à edição da imagem. Mas qual tipo de edição no caso? Seria aqui, por exemplo, alteração de cores, correção de brilho, aumento ou diminuição de contraste, saturação, dentre outras funcionalidades, tá? Já o estilo de imagem, basicamente aqui é um efeito que eu consigo colocar para transformar a minha imagem em algum modelo que, por exemplo, tenha reflexo, que seja baseado em um quadro, que seja visto como uma marca d'água ou alguma coisa do tipo, tá? E aí temos aqui algumas outras acessibilidades que nós vamos estar vendo, conforme formos comentando. Então, por exemplo, eu tenho aqui a imagem selecionada, sabemos que o fundo dela é branco e que as demais informações aqui estão variadas na cor preta e na cor azul escura. Por exemplo, se eu vier em correções, eu tenho aqui ó, algumas possibilidades. Ó. Então, eu tenho aqui ó, a possibilidade de ajuste de nitidez. Então, ele está no normal. Automaticamente, eu passando para as anteriores, eu deixo mais opaco. Para as posteriores, eu deixo mais visível. Brilho e contraste. Então, conforme eu vou passando o mouse aqui, ele vai demonstrando também como vai ficar ou como ficaria antes propriamente da seleção. Tá bom? É interessante fazer uma visualização em uma imagem colorida, mas é importante a gente falar aqui com esta imagem já propriamente inserida, para vocês terem uma noção, uma percepção do que cada ferramenta faz, e aí, conforme curiosidade, vocês fazem a adição de demais imagens e fazem aí alguns outros testes no paralelo, tá bom? Além dessas correções, eu tenho aqui ó, a opção de cor. Então, foi o que eu tinha dito anteriormente em relação a tipo de saturação, a tonalidade da cor, recolorir, que aí eu também consigo. Vou até arrastar a imagem para o lado aqui para a gente ter a visibilidade enquanto a gente mexe. Então, eu tenho aqui ó, algumas possibilidades de alteração de cor de fundo, por exemplo, ou propriamente a alteração da cor da letra. Então, não necessariamente eu precise utilizar a imagem de forma original, conforme eu tenha inserido, tá? Então, eu posso fazer algumas edições, algumas alterações baseadas na necessidade ou até mesmo de como a minha planilha ela está formatada atualmente. No meu caso, essa imagem aqui, por coincidência ou não, ela está bem semelhante às informações que eu tenho na planilha. Então, eu não tenho muita necessidade de alteração. Temos aqui também a opção de efeito rústico, como nome, perdão, efeitos artísticos. Então, como o próprio nome já diz, né, ele possibilita fazer aqui a inserção de alguns efeitos na nossa imagem. Então, temos efeitos aí de borrados, traçados, pontilhados, temos aí efeitos abstratos, entre outros. Então, é interessante vocês também fazerem a visualização. E aí, como toda ferramenta, né, temos aqui a opção de opções de efeito, e aí ele vai abrir uma nova janela ou um novo menu ao lado direito, onde é possível fazer aqui alguns incrementos, tá? Eu vou novamente alterar a imagem para um outro lado, para que a gente tenha a visibilidade. Então, novamente, efeitos artísticos, opções de efeito. E aqui eu tenho aqui algumas opções para fazer de forma manual, né? Então, as opções que nós vimos de efeitos artísticos foram opções pré-definidas. Então, o que é uma opção pré-definida? É uma opção, propriamente o Excel já dá,
semi-pronta, semi-moldada, já com algumas alterações, mas isso não impede de nós fazermos as nossas. Então aqui eu consigo fazer um ajuste de sombra, eu consigo fazer ajustes de reflexo, e aí dentro do meu reflexo existe várias predefinições, transparência, tamanho, desfoque, distância. Então é questão de ajuste de aumentando ou diminuindo para ter as percepções, tá bom? Consigo fazer aqui transformações em formatos 3D, caso eu queira, nós vamos fazer já já. Rotações também, caso tenha necessidade. E aí temos aqui os efeitos artísticos, que era o que estávamos falando. E aí clicando nós temos as opções que foi vista na ferramenta antes de acessar o menu, tá bom? Temos aqui dentro do grupo de estilos, basicamente, né, como eu havia comentado, alguns efeitos pré-definidos. Então, tenho duas setas, a diferença entre elas é que aqui, na primeira seta, eu vou passando basicamente quadro a quadro, linha a linha, e quando eu clico na seta com tracejado em cima, eu abro o leque de opções. E aqui, basicamente, é o conjunto dos efeitos, né? Das informações que nós vimos agora há pouco ao menu do lado direito, só que já de forma pré-definida. Então, por exemplo, eu consigo deixar aparecendo um retrato, eu consigo deixar com algumas bordas, eu consigo deixar com sombras, com reflexo, consigo deixar em 3D, consigo deixar aparecendo um cartão, consigo deixar aparecendo uma placa de carro ou de moto, dentre inúmeras funcionalidades, tá bom? Então, eu acredito que seja necessário perder um pouco de tempo para fazer a exploração dessas ferramentas. É um recurso que ajuda bastante no quesito visual da planilha. É interessante a utilização, principalmente no quesito profissional, deixar ali o mais profissional possível, o mais visível possível, o mais legível possível. E acredito que essas informações, né, essas funcionalidades, esses recursos, eles fazem parte e têm muita importância, muita relevância nesse contexto. Então, eu, por enquanto, vou deixar aqui com uma formatação pré-definida bem básica, tá? Então, vai ser uma aqui em 3D com uma sombra no fundo, apenas para amostra mesmo, para que nós possamos dar continuidade. Temos aqui opções de bordas, que aí no caso entra o contexto de eu atribuir uma borda de alguma determinada cor. Então, automaticamente passando o mouse, ele já vai fazendo a mudança, como vocês podem verificar. A opção do efeito foi o que nós falamos há pouco. Então, eu tenho aqui pré-definições, que aí é o conjunto de sombras, reflexos, brilhos, bordas, bezel e 3D de uma definição só. Mas eu consigo adicionando de forma manual. Por exemplo, eu consigo atribuir uma sombra externa, que seria a sombra fora da imagem. Consigo atribuir sombras internas, sombras dentro da imagem. E eu também consigo fazer adição de sombras de perspectiva, seria espécie de sombra 3D. A mesma coisa eu consigo com reflexo, então automaticamente passando o mouse eu já consigo ter uma visibilidade de um reflexo mais extenso, um reflexo mais próximo, são coisas que a gente consegue ir ajustando. A questão do brilho também, ele vai fazer variação conforme cores e tamanhos, então eu posso colocar um brilho tanto numa cor quanto em algo mais claro, por exemplo, para que pareça aí, sei lá, de repente uma sombra, como por exemplo a cor desse cinza. Mas eu também posso adicionar o laranja, o verde, o amarelo e assim sucessivamente. As bordas suaves, como o nome já diz, né? Ele vai retirando as bordas conforme os pontos. Então aqui eu tenho o ideal, que é o ponto 1, e aí eu tenho 2.5, tenho 5.0 e assim sucessivamente. Conforme eu vá adicionando, basicamente as minhas bordas, as laterais das minhas imagens, elas vão sumindo, dando um foco centralizado para a imagem. Só que o interessante é observar que, dependendo do tamanho da imagem ou dependendo da quantidade de informação da imagem, seja assim quantidade de detalhes ou cores, a quantidade de pontos vai fazer com que você perca a qualidade ou que propriamente você perca o desenho. Então é interessante se basear num controle ideal para não perder tantas referências assim. E aí a gente tem aqui as opções de bordas que novamente, né, todas as opções eles vão entrar nesse contexto desse menu lateral sobre a formatação da imagem, tá bom? Basicamente é isso por enquanto.
para imagem. A forma é semelhante, o que muda? Muda o nome do grupo e, obviamente, algumas funcionalidades, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui o grupo chamado Inserir Formas, que aí eu consigo fazer novas inserções além da que eu já tenha. Então, eu não preciso voltar lá no grupo Inserir, fazer ali a seleção pelas ilustrações e formas. Então, eu já consigo diretamente por aqui. E aí, algumas outras funcionalidades dentro de alguns outros grupos que são relacionados à formatação. Então, o estilo de forma, ele vai basear aqui alguns modelos pré-definidos para mim, caso eu queira, modelos que já possuem, por exemplo, sombras, cores em degradê, possuem contornos e algumas outras funcionalidades. Então, isso daqui é bem destacado e bem mais fácil de se utilizar. Mas se eu tenho tempo ou se eu queira fazer uma edição de forma manual, eu tenho aqui preenchimento da forma, seria a cor de dentro, então eu posso fazer uma troca. O contorno, né, seria ali basicamente a borda da nossa imagem. Então, temos aqui ó, o contorno na cor verde, coloquei uma cor bem diferente para destaque. E os efeitos da forma, que é basicamente o que vimos agora há pouco para a imagem. Então, eu consigo também fazer esses ajustes de brilhos, sombras, de reflexos, de bordas, de rotações 3D para dentro das minhas formas também. Então, por exemplo, deixando uma forma 3D aqui já com alguns destaques, tá? E aí temos também a opção de Word Art. O que seria Word Art? Seria ali textos que nós fazemos a inserção, só que também de forma personalizada. Então, textos com imagem já em reflexo, imagens, por exemplo, tracejadas, são algumas informações que a gente pode atribuir. Por exemplo, eu poderia trocar aqui a minha Ávila Informática por um Word Art. Então, eu vou fazer aqui a inserção para vocês entenderem, ó. Deixa eu digitar alguma coisa aqui dentro. Vou colocar aqui, ó, como teste. Automaticamente, né, ele já tem a formatação em que eu atribuí que é essa laranja, por isso que não ficou tão visível. Mas vou colocar aqui, por exemplo, essa tracejada e eu vou tirar, na verdade, a opção de 3D para que vocês consigam visualizar. Vou aumentar isso daqui para talvez uns 66, eu acho que fica bem visível para vocês entenderem. Então, o que é o Word Art? O Word Art nada mais é do que letras, né, fontes, informações, parte textual, com uma personalização diferente das que vimos aulas anteriores. Então, tem ali alguns efeitos diferentes que nós podemos fazer atribuição. Então, por exemplo, eu tenho efeitos pré-definidos. Então, por exemplo, esse daqui ele já tem uma espécie de um reflexo na parte de baixo, como se fosse uma marca d'água. Mas, novamente, as opções pré-definidas é para uma economia de tempo, já são pré-moldadas, né, com base em alguns contextos. Porém, eu posso fazer as alterações de forma manual. Então, eu consigo acrescentar a cor de preenchimento, eu acrescento também cores de gradiente. O que é uma cor de gradiente? É uma mistura de cores conforme as suas informações. Então, eu posso fazer uma escolha de gradiente que comece de cima para baixo, um gradiente que comece de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, que comece de forma diagonal e assim sucessivamente. Então, só para vocês entenderem o contexto, eu vou colocar um gradiente aqui que ele seja centralizado e que a cor desse gradiente seja vermelho, tá? Mas é só para a gente entender aqui. Gradiente vermelho. Então, observe que ó, o centro, né, do S, por ele ser a letra do meio, ele está mais avermelhado, porém, as demais letras elas estão esbranquiçadas, porque o meu gradiente ele está baseado de uma tonalidade de vermelho escuro para uma vermelho claro. De onde está vindo o vermelho escuro? Da parte do S. Então, ele começa para cá e vai clareando, ou ele começa claro e vai escurecendo conforme chega até o meio da letra. Tá? Temos aqui a opção em relação à cor de bordas. Temos também opções
em relação a os efeitos, né, que são as pré-definições, acrescentar sombras, brilhos. Isso daqui vai ser basicamente igual ao que vimos para a nossa forma e também para o que vimos na nossa imagem, tá bom? Então, são alguns contextos. Os tamanhos aqui é interessante a gente ressaltar também. São tamanhos ajustáveis, mas isso daqui eu consigo fazer de duas maneiras, né? Eu tenho propriamente a ferramenta que faz esse processo, mas eu tenho propriamente as bolinhas aqui, ó, conforme o meu objeto, vou colocar assim, né? Conforme o meu objeto selecionado, porque isso é variável também, tanto na forma quanto na imagem, tá? Então, eu clicando e arrastando, eu consigo fazer o mesmo redimensionamento do que utilizando aqui a ferramenta. Como eu mencionei, isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que opta em usar a ferramenta, tem pessoa que já gosta de fazer a tratativa direto na imagem. Qual que é a diferença? Que eu atribuindo o tamanho, eu consigo fazer o tamanho exato. Por exemplo, eu queria colocar como 6,9. Às vezes, eu fazendo aqui pela bolinha, clicando e arrastando, eu não consigo diretamente chegar a 6,9. Então, eu poderia vir aqui e digitar de forma manual, por exemplo, 6,9. Então, ele vai colocar um tamanho exato que eu queira, por exemplo. Bom, basicamente é esse o contexto para os incrementos que nós temos para as formatações de planilha. Então, isso é interessante de a gente acostumar, atribuir e utilizar. E à medida em que a gente for tendo outras aulas, for tendo necessidades de utilizações ou propriamente de formatações, um contexto mais detalhado, nós vamos entrando em outras funcionalidades desses recursos, tá bom? Bom, eu agradeço até aqui você ter me assistido e eu aguardo você na próxima aula.